Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 230, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, o tema, tratamento das obsessões. Creio que hoje terminemos depois o processo de autodesobsessão. Nossa, cada tema. Então, para dar sequência, eu vou voltar um pouquinho, porque eu já tratei a respeito desse assunto aqui, mas eu gosto de voltar um pouquinho. Então, através de Valdo Pereira Franco, Amélia Rodrigues narra a passagem em que Jesus explica aos discípulos o motivo pelo qual não haviam conseguido expulsar o espírito imundo. Tendo dito esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então nós já esclarecemos até aqui, né? Então daqui em diante, sequência. Diante, pois, deles. Então, diante, pois, deles, dos obsidiados e do obsessor, só a oração do amor infatigável e o jejum, olha só, das paixões conseguem mitigar a sede em que se entredevoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, em que toda parte estão cooperando com o amor incessantemente. Então, nós já tratamos a respeito da oração e do jejum. Então, nós tentamos explicar o que significa essa oração e o que significa esse jejum. Pois Sueli, ela vem praticamente ela aqui nos diz aquilo que nós já comentamos. Diante, pois, deles, possessos e possessores. Possessos seria o obsidiado. E possessores seria o obsessor. Então ela continua dizendo assim: só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões. O jejum das paixões. Só que quando se pronuncia paixões, as pessoas logo pensam no amante, na amante, logo pensa na esposa, no marido. Não é nesse sentido. Pois nós sabemos que todas as predisposições que nós trazemos de vidas passadas são paixões. Paixões as quais todos nós alimentamos. Então, para que a pessoa alimente aquele vício, para que ele alimente aquele vício, ele tem que amar
aquele vício. Ele tem que gostar daquele vício. Então, por isso que Sueli usa o termo paixões. Porque são as paixões do egocentrismo, né? As paixões do orgulho, do egoísmo, enfim, do apego, de tudo que não presta. Então, só o amor, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se devoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com o amor incessantemente. E conclui Jesus, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues: se amardes ao revés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-lo, e muito mais, se o quiserdes. Então, olha para você ver a importância do conhecimento. Amélia Rodrigues continua dizendo o que nosso Senhor Jesus Cristo, naquele exato momento, em diálogo com os apóstolos, teve ele a oportunidade de dizer. E conclui Jesus, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues: se amardes, né, ao revés de detestardes, porque se ganha através do amor, se convence através do amor e nunca através do ódio. Se desejardes socorrer e não apenas os expulsardes, olha só para você ver que Jesus está dizendo aqui para os apóstolos: se desejardes socorrer e não apenas os expulsardes. Que isso significa? Quantos milhões de pessoas que recorrem às casas espíritas, muitos conhecedores de que são perseguidos por obsessores, outros não. Outros ficam sabendo na casa espírita que alguns obsessores lhe perseguem. Mas quantos milhões de pessoas que, em vez de buscar a casa espírita justamente para aprender como amar o teu obsessor, a gostar do teu obsessor, a se resignar, a aceitar o teu obsessor. Não. Recorrem às casas espíritas para se livrar dos obsessores.
E o mais interessante é que muitos pseudos espíritas, justamente por falta de conhecimento da doutrina dos espíritos, afirmam que sim, pode permanecer no recinto, você vai presenciar a manifestação do obsessor, e depois, se você quiser vir, você volte mais uma ou duas vezes. Se não quiser, não precisa mais, porque os trabalhos hoje que iremos realizar vai afastar de vez o teu obsessor de você. Esses seres, eu acho que eles têm a varinha de coldão que bate na cabecinha do espírito, plim, o espírito desaparece. Porque fazem uma ideia totalmente distorcida do obsessor. Fazem ideia totalmente distorcida dos obsessores. Nós devemos procurar a casa espírita para que ali aprendamos como conviver com o obsessor e nunca buscar uma casa espírita para que o obsessor seja expulso. Pois é necessário dizer quantas esposas são obsessores do marido em casa. Calma lá. Não pega a vassoura ainda não, espera um pouquinho. Quantos maridos são obsessores das esposas dentro de casa, sufocando-as, torturando-as e vice-versa. Quantos casais têm, através dos filhos, obsessores teus reencarnados, obsessores de vidas passadas reencarnados ali na condição de filhos? Quantos filhos que têm obsessores teus ali no lar, na condição de pais na atualidade? Então você teria coragem de ir a uma casa espírita e pedir para que eles afaste o teu marido de você, já que você o reconhece como teu obsessor? Você teria coragem de ir numa casa espírita para que lá eles pudessem te auxiliar a se separar do teu marido? Você teria coragem de ir na casa espírita para que lá eles, de certa forma também, te auxiliem a se livrar da tua esposa, porque você a reconhece na condição de teu obsessor na atual existência, e assim com os filhos? Creio que não, né? Você deve procurar a casa espírita para que lá você possa aprender a aceitar o marido conforme ele é, agindo com ele com paciência, com humildade,
com resignação. A mesma coisa, o marido para com a mulher, o casal para com os filhos e os filhos para com os pais. A casa espírita é uma faculdade onde o aluno a buscam para se instruir. E quanto mais ele se instrui, mais ele se capacita, mais ele ama o marido, a esposa, os filhos amam os pais. Você conseguiu entender? Com todo respeito. Do mesmo modo, os obsessores. Devemos procurar auxílio, sim, mas não com o intuito de nos livrarmos do obsessor, porque não há vantagem nenhuma em nos livrarmos do obsessor. O obsessor é nosso amigo, porque graças à presença do obsessor ao nosso lado, que nós lembramos de Deus 24 horas. Então, de certa forma, o obsessor acaba praticando uma caridade sem se dar conta. Eu o prejudiquei. Agora, por que eu vou a uma casa espírita para me livrar do meu amigo obsessor? Mas é vendido, como se diz o termo, é vendido no mercado dessa forma. Por isso que as pessoas fazem mau julgamento a respeito dos obsessores. Nós temos que aprender a aceitar, a lidar com eles, com resignação, com humildade. Mas você percebe também que tudo que nós estamos dizendo só foi possível, passado, só foi possível com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Até porque, antes do Cristo, éramos ignorantes de conhecimento. Há aí um respaldo com a codificação da doutrina dos Espíritos e também um respaldo através de Chico Xavier, Leon Denis, Gabriel Delano, Camilo Flammarion, Bittencourt Sampaio, Divaldo Pereira Franco, Sueli Caldas Schubert, Ivone Amaral Pereira, essa continuação. O Cristo deu o início. Por isso que Sueli diz assim, ó: o trabalho de desobsessão.
Olha aqui, coisa mais profunda. O trabalho de desobsessão se iniciou, pois com Jesus, indicando o excelso amigo todo o processo terapêutico a ser empregado dali por diante. A lição ficaria ecoando pelos tempos afora, ensinando aos homens que somente através da prece e da reforma íntima conseguiriam a libertação para os graves padecimentos das obsessões. É engraçado que muitas casas, às vezes até por falta de conhecimento, costumam dizer assim: hoje os trabalhos na casa é um trabalho de desobsessão. É meio estranho, né? Usar esse termo. Ô Luiz, mas todo mundo usa dessa forma, porque não pararam para raciocinar. O trabalho de desobsessão na casa espírita, ele acontece de vez em quando, já que os trabalhos mediúnicos acontece na segunda e na sexta. Podendo os benfeitores espirituais, nos trabalhos mediúnicos, tratar algum caso de desobsessão, de obsessão. Então esse termo, lá na minha casa onde eu trabalho, tenho trabalho de desobsessão na segunda e na sexta. Não. Lá na casa onde eu trabalho, nós temos os trabalhos mediúnicos, às segundas e às sextas-feiras. Mas vocês não têm trabalho de desobsessão lá? Lá? Temos sim. O trabalho de desobsessão na casa espírita começa, o primeiro trabalho de desobsessão na casa espírita chama-se atendimento fraterno. O atendimento fraterno é um trabalho de desobsessão. O atendente, ali ele instrui a pessoa como agir a partir de então. Outro trabalho de desobsessão na casa espírita, o trabalho doutrinário. Ouvir a palestra, ouvir a leitura do Evangelho, ouvir a palestra. Isso significa também um trabalho de desobsessão na casa espírita, porque através da palestra nós aprendemos muitas formas e fórmulas, e onde há muitos métodos de autorreforma íntima. Um outro trabalho de desobsessão na casa espírita, é na hora do passe. O passe também, e a água fluidificada
significa também um trabalho de desobsessão, que é aquele momento que a pessoa recebe os eflúvios ali enviados pela providência divina através dos mentores espirituais, aquele bálsamo, aquele frescor. Um outro trabalho de desobsessão que existe na casa espírita chama-se cursos de espiritismo, estudos e mais estudos. Quanto mais nós estudamos, quanto mais amealhamos conhecimento, mais nos desobsidiamos. Porque quanto mais conhecimento adquiro, mais consigo me desvencilhar, trabalhando com dignidade, com seriedade, com amor, com respeito, me melhorando e ao mesmo tempo auxiliando a melhora do nosso amigo obsessor. Vamos para o próximo vídeo, sequência no assunto.